A gente conversa agora ao vivo com a médica infectologista, doutora Luciana Pacheco. Doutora, prazer falar com a senhora, boa tarde, boa semana. Doutora, o que é que se sabe até agora sobre tudo isso que está lá na China? A gente vê muita gente falar sobre essa bactéria, como é que está a situação? Há um risco de chegar até nós aqui no Brasil? Como é que estão as coisas, as autoridades sanitárias, os cuidados, né, das pessoas com relação a isso? Principalmente das autoridades. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos os telespectadores. Douglas, a Organização Mundial de Saúde já se reuniu com as autoridades da China e eles concluíram que não há nenhum agente infeccioso novo nesse surto. Micoplasma é uma bactéria que já se conhece, já faz parte das doenças respiratórias. Ela acontece no outono, no inverno, que é o que acontece hoje na China. E ela se espalhou também na Europa, que também divide com a China o mesmo clima, o clima do inverno, o clima mais frio. É uma infecção que normalmente tem uma evolução clínica moderada, leve a moderada, e muitas vezes os pacientes se recuperam espontaneamente, sem muita necessidade de muito antibiótico, de muita medicação. Então, se concluiu que, além do micoplasma, na China e também nos outros países e no Brasil, existe um aumento de casos de infecções respiratórias que seguiram aí a pandemia. Vocês estão escutando? Estamos ouvindo bem. Alô? Estamos ouvindo bem. É porque surgiu uma voz aí no meio, aí eu fiquei na dúvida. Fui eu falando, isso, doutora. Pode continuar. Tá bom. Então, além do micoplasma, tem vírus sincicial respiratório, tem vírus da influenza, tem rinovírus e tem o SARS-CoV, o vírus da Covid, que também ainda continua acontecendo, como a gente falou no programa anterior, e fizeram então com que houvesse esse aumento de casos de internação na China, porque a China ela fez um isolamento muito severo. A China tem uma população enorme, então eles precisaram fazer esse isolamento por conta da Covid, porque eles não teriam uma população muito grande e eles não teriam hospitais, não teriam condições de atender todo mundo. Então eles optaram por isolar a população e diminuir a transmissibilidade e, consequentemente, diminuir os casos. A letalidade na China pela Covid foi muito menor, foi onde a doença começou, mas ela foi muito menor do que, por exemplo, no Brasil, muitíssimo menor, justamente por conta do isolamento que eles fizeram. E aí, o que é que aconteceu quando o isolamento foi liberado? Quando esse processo diminuiu também lá de infecção pela Covid, então as pessoas, novamente, principalmente as crianças, se expuseram novamente aos vírus que existem na natureza e essas bactérias que às vezes elas se aproveitam de uma baixa das defesas da pessoa para ocorrer. Então, parece que esses casos, além da China, aconteceram também na Europa. O vírus sincicial respiratório no nosso país causou um aumento de casos e levou crianças, inclusive, para o hospital, mas é um evento que se considerou normal, exatamente pós-pandemia. Doutora, nós temos dúvidas, muitas dúvidas, e a nossa audiência, claro, também. Nós temos algumas perguntas aqui. Eu vou à primeira pergunta de um nosso telespectador e vou ler aqui para a senhora, tá? O Roberto dos Santos, ele pergunta assim: a chance de esse surto chegar ao Brasil é grande, não é? É com a senhora. Então, como a gente sabe que já tem um aumento de casos aqui de infecções respiratórias, não exatamente por essa bactéria, mas de infecções respiratórias por outros vírus, é uma possibilidade, mas não em forma de surto, em forma de pandemia. Um aumento natural de infecções respiratórias que a gente tem visto acontecer ao longo do tempo. Um surto por um agente diferente, não há esse planejamento, não se planeja isso, mas que as pessoas, principalmente pais, fiquem alerta para sintomas respiratórios, sintomas gripais, febre,
procure um atendimento para, de fato, a criança ser monitorada, o paciente ser monitorado de uma maneira geral e, se conseguir, então, uma causa para aquele quadro. A gente, no Brasil, em Alagoas, a gente tem algumas unidades que fazem o que a gente chama, que são unidades sentinela, como a gente chama. São unidades que estão capacitadas para, nesses casos de doença gripal, de doença respiratória, coletarem material, coletarem exames para identificarem quais são os principais agentes, né? Quais os principais bactérias ou vírus que têm ocorrido. Então, em Alagoas, a gente sabe que tem ocorrido influenza A, influenza B, o vírus sincicial respiratório também, que acomete muito mais criança do que adulto, e o SARS-CoV, o vírus da Covid, que inclusive agora deu uma aumentadinha. Doutora, tem mais uma pergunta também da nossa audiência, eu vou fazê-la. A Ana Maria, ela pergunta assim, as crianças são as mais afetadas e o que podemos fazer para nos proteger? Sim, as crianças são as mais afetadas porque é comum esse tipo de infecção acontecer em criança pela facilidade da transmissibilidade. Então, a criança fica ali muito exposta a outras, né, principalmente na escola, nas creches e aos adultos também. Então, dentro de casa, a gente não vê ninguém se proteger assim no uso da máscara e aí as crianças terminam adquirindo as doenças dos adultos também. Existem alguns vírus que são mais comuns, incidem mais, acontecem mais na faixa etária infantil. Então, as crianças de fato são as mais acometidas, principalmente pelo vírus sincicial respiratório, que é aquele que causa a chamada bronquiolite, que é uma infecção que atinge o pulmão e costuma dar falta de ar na criança, dar desconforto respiratório, é uma das principais causas de internamento de criança, principalmente da terapia intensiva. Então, acontece. E como se proteger? Então, a lavagem das mãos, bem rigorosa. As crianças gripadas não devem ir para a escola, com sintomas respiratórios, não devem ir para a escola. Os adultos não devem ir trabalhar também se tiverem manifestação gripal. Usar máscara nessas situações e se vacinar. Existem vacinas para várias doenças infecciosas respiratórias, então é preciso que as pessoas também cumpram o seu calendário vacinal e dessa forma a gente consegue minimizar esses quadros. Tá ok, doutora, muito obrigado, beijo para a senhora, boa semana e até a próxima. Abraço, tudo de bom, doutora, até mais. Tudo de bom, Douglas, boa semana para todos. Essa semana antecede a do Natal, né? Então eu queria desejar um Feliz Natal para todos nós, para todos os telespectadores, para vocês também que fazem a Pajuçara e a TV Pajuçara, e dizer que esse programa é impressionante o grau de acessibilidade que ele leva para as casas. Então, de vez em quando eu passo num local que não costumo ir e alguém diz, a senhora faz o programa no Fica Alerta? Então, é engraçado isso. Às vezes eu até me surpreendo com que eu não imaginava que ali naquele local alguém fosse me perguntar. E então, assim, tem esse acesso na casa da pessoa que vocês permitem é muito importante para que a gente troque essas informações, para que a gente passe as informações de boa qualidade. E eu hoje, especialmente, estou terminando, queria mandar um beijo para uma pessoa que é mãe de duas grandes amigas minhas, do tempo do colégio, do tempo da faculdade, que é a dona Sofia. E ela sempre diz, eu escuto você toda segunda-feira. Então vai aí no meu último programa antes do Natal, desejar a dona Sofia um bom Natal, mandar um beijo para ela e aí em nome de todos os telespectadores. Até a próxima. Valeu. Feliz Natal, doutora. Para a senhora, para a dona Sofia, para todo mundo, muito obrigado pela audiência.